O Há Controvérsias dessa semana vai tratar de economia. Para isso, temos a presença do professor Dr. Mauri Silva, professor da ASFIL, professor da FATEC de Ourinhos, meu amigo presente aqui, que vai se apresentar. Bem-vindo, Mauri. Fala um pouquinho sobre o seu currículo. Gostaria inicialmente de agradecer o convite, é uma satisfação discutir temas que são importantes com a comunidade. Eu me chamo Mauri da Silva, sou graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná, mestrado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, integração latino-americana, e doutorado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, de Marília, em Relações Internacionais e Desenvolvimento Econômico. Bom, Mauri, acho que é importante a gente pensar um pouquinho sobre economia, né? Economia é um tema hoje importante, um tema que está na boca do povo, está na mídia, está em todo lugar. Cada um tem o seu jeito de falar, cada um pensa de um jeito, e cada um tenta encontrar quais são as raízes dessa crise. Vivemos a maior crise da história do Brasil? Será que sim ou não? Para que eu possa responder-lhe essa questão, nós precisamos refletir qual que é a dimensão dessa crise, né? Essa, sem dúvida, é a segunda maior crise do sistema capitalista, né? Então, eu uso como uma data que o capitalismo é jovenzinho ainda, sim, né? Sim. Tem alguns poucos séculos, né? Mas eu não tenho dúvida que essa é a segunda crise, né? A crise mais profunda do sistema capitalista, ou seja, só de 1929 que produziu grandes transformações econômicas. Mas aí só um detalhe, aí você está falando de crise mundial. Mundial. Okay. Então, não do Brasil, mundial. Isso. Então, essa é a crise, é a segunda maior crise do capitalismo. Para nós, essa crise ela ganha contornos extremamente importantes, porque ela, além da crise econômica, nós aproveitamos aqui, o Brasil especificamente aproveitou e emendou essa crise econômica com uma crise política muito grande, né? Sim, sim. Então, a sensação de que nós temos é que é uma crise profunda, né? E os dados mostram isso, né? Só por 2 vezes na história nós tivemos recessões, né, ou recessão, ou depressão por 2 anos consecutivos, que é o caso que aconteceu, né, nos anos 30, que foi a mais grave de todos os tempos, de 29, né, de 29 e 30, exato, e essa agora que tem uma profundidade muito forte, mas não tem a mesma intensidade por conta de arranjos institucionais que foram construídos no sistema capitalista para mitigar, para minimizar o efeito dessa crise, mas de fato ela é muito profunda, ela é muito grave. Quer dizer, então na verdade a crise é uma crise política internacional e que nos leva a uma crise econômica internacional e que nos leva a uma crise política. Né? Quer dizer, não é uma crise política que nos leva a uma crise econômica. O problema não é político. Isso. É econômico internacional. É uma crise mundial. Exato. Então, precisamos perceber qual que é o gatilho, o que dispara isso. Né? Então, nós não vamos conseguir entender essa crise a qual nós enfrentamos se nós não entendermos qual que é o lugar do Brasil, da sociedade brasileira, de Ourinhos, do estado de São Paulo e o Brasil no contexto global. Né? Então nós somos um país que nos inserimos no mercado internacional basicamente exportando commodities, produtos primários com baixa agregação de valor ou produtos um pouco elaborados. Né? Então, para comprovar a minha tese, todos os países que são prioritariamente exportadores de commodities, todos eles estão em crise. Né? Commodities não é por acaso que exportam produtos básicos. Soja, minério de ferro, sim. Carne. Arroz, então, milho. Isso, produto com pouca transformação, com pouco grau de elaboração. Isso. Então o Brasil historicamente é um país que tem uma dependência muito grande da exportação desse tipo de produto. Então outrora já foi pau-brasil, já foi cana-de-açúcar, já foi ouro, café, borracha. E agora nós temos uma dependência muito grande da exportação de soja, carne de frango, suco de laranja, enfim, uma série de outros produtos. Bom, mas o que é importante quem está nos assistindo perceber? Todos os países que têm uma dependência econômica muito grande da exportação de commodities, todos eles estão em crise econômica. Entendi. Perfeito? Certo. Então nós entramos em crise por quê? 2007, 2008, essa estoura a crise nos Estados Unidos, que é uma crise financeira, é uma crise do setor imobiliário, que era uma crise especificamente isolada, mas por falta de mecanismos para estancar, para conter a crise, e essa crise ela se espraia para a economia como um todo, norte-americana, mas como os Estados Unidos é o centro do mundo, isso terá repercussões, ou teve repercussões mundiais. Para nós, como que ela principalmente chegou aqui, como que ela aportou no Brasil? Né? Eu não me lembro, não consigo deixar de me esquecer, né? Eu me recordo da fala do ex-presidente Lula quando ele disse que a crise era uma marolinha.
Sim, né? sim. Então, eu até entendo, porque não faz nenhum sentido um presidente da República estimular ou reverberar Uma crise profunda. Quer dizer, o impacto disso e assustar a população. Então, jamais o presidente chegaria na TV e diria, olha, nossa crise é profunda, se preparem, vamos quebrar. Quer dizer, tem a obrigação de dizer, a nossa crise é uma marolinha, vamos contornar, vamos resolver. É isso? Essa é a ideia. Tem a obrigação de fazer isso? Isso. Ele tem todo esse papel no sentido de acalmar e oferecer um universo de negócio para a sociedade, para que as coisas caminhem dentro da estabilidade. Então, nessa perspectiva, ele estava correto em fazer esse papel. Contudo, o que estava por vir era muito grande, porque o preço das principais commodities que nós exportamos, eu vou pegar uma como referência. O Brasil exporta petróleo, não tanto assim, mas exporta petróleo substancialmente. Então, no auge da crise, ou quando ela ocorre, o barril de petróleo custava $120 o barril. Sim. Então, algum tempo adiante, esse mesmo barril de petróleo passou a ser vendido, comercializado a $38, $42. Ou seja... Isso também está por trás da crise da Venezuela? Esse é o pivô da crise da Venezuela e esse é o pivô da crise do Estado do Rio de Janeiro, que tem a maior parte da sua renda, do seu orçamento, em decorrência da exportação de óleo de petróleo. Então, o econômico dessas regiões, desses países e estados, como é o caso do Estado do Rio de Janeiro, ficaram severamente comprometidos à questão orçamentária. Bom, mas... então, o que o governo fez naquele momento? E tanto assim que a população, de fato, não sentiu a crise. Pelo contrário, sim. As pessoas olhavam para o Brasil e falavam, isso aqui é uma ilha de prosperidade. 2008, Isso, 2008. Até 2012, 2013 tinha esse clima de ninguém segura o Brasil. Sim. Muitas medidas acertadas foram tomadas no sentido de querer evitar, blindar o país da crise. Eu gosto muito do seguinte exemplo. O Estado brasileiro, ao longo, nesse processo, ele gastou o equivalente a próximo de 350 bilhões de reais. Isso é muito dinheiro, a título ou com o propósito de subvencionar, de ajuda, redução de impostos temporariamente para incentivar e para reativar a atividade econômica. Então, hoje é sabido, né? Depois da onça mora, todos pode se aproximar para beber água, mas naquele momento era absolutamente coerente a ideia de estimular a atividade econômica, de evitar que o Brasil entrasse nessa espiral de crise. Veja, nós estamos falando aí de 2012, 2013, então nesse período a economia começa a perder vigor. E o que é interessante perceber? Mas então por que ela acontece nos Estados Unidos, 2008, 2009 e demora para chegar aqui? Ora, por uma série de medidas econômicas que foram feitas aqui ou foram tomadas no sentido de blindar a economia, que produziram um efeito, né, retardou a crise chegar aqui, porque ela ganhou contornos ou muita nitidez a partir de 2014. Sim. Não por acaso, nós estamos falando de um ano político. Sim. E aí, isso é da arena, é do jogo, é do teatro político. Sim. Quem era oposição, ela falou, eu vou capitalizar, eu vou aproveitar esse momento para quê? Para tirar o governo que está aí já, no quarto mandato. Sim. E eles usaram isso da forma como qualquer outro partido poderia utilizar. O meu senão aqui, eu entendo o seguinte, do ponto de vista de sociedade que tem projeto de país, eu entendo que a oposição está no papel de criticar o governo e vice-versa. Eu só entendo que, terminadas as eleições, ganhe quem ganhou, como se faz nos Estados Unidos, cumprimento e você venceu as eleições. Sim. E eu não entendo que isso aconteceu no Brasil, né? E eu respondo a sua pergunta. Nós, da crise econômica, nós aproveitamos o momento, ou o país aproveitou o momento e criou uma crise política mais forte do que ela já existia. Quando o Aécio não reconheceu a derrota, ele automaticamente pediu um terceiro turno, e nós estamos vivendo esse terceiro turno até hoje. Escuta, né? Mas assim, eu vou falar de impostos mais para frente um pouquinho. Vamos tentar entender melhor, para que as pessoas entendam melhor, essa questão dessa relação, da corrupção, dessa crise internacional. Aparentemente, o que se discute é que a nossa crise é uma crise que é oriunda da questão da corrupção. Só se fala em corrupção. Então, na verdade, o que você está dizendo é que a corrupção, lógico, ninguém deseja corrupção, ela afeta economicamente os países, sim, mas mesmo com a corrupção, e já existia corrupção lá atrás, quando as condições econômicas eram favoráveis, né, ou seja, era possível ter um país decente, equilibrado e tudo mais. Não é a corrupção que faz tudo isso. Eu vou esperar que você, para responder no próximo bloco, que a gente vai fazer um comercial e voltaremos já já.
O A Controvérsia está de volta, hoje com um papo atual, importante, com o professor Maurício Silva, que tem nos demonstrado, ensinado como é que a crise aconteceu, de onde vem a crise, e acho que tem muito a conversar ainda. No bloco passado, nós paramos uma questão importante, que eu acho assim, na sociedade em geral, a percepção ou a ideia de que toda a crise tem uma raiz na corrupção. A corrupção hoje passou a ser o discurso de todos. Parece que a corrupção é culpada por tudo. E parece que nunca houve corrupção. Que a corrupção aparece, lógico, muito mais profundidade parece, é o sentimento que nós temos em alguns anos atrás, e de repente ela é culpada pelos preços subirem, ela é culpada pelo desemprego, ela é culpada pela violência, ela é culpada por tudo. A corrupção tem toda essa culpa. Lógico, sabemos que o ideal é um país sem corrupção, o que é um sonho, uma utopia, não é? Porque nós, seres humanos, praticamos corrupção a todo momento, pequena, grande, então é muito difícil acabar completamente com ela. Acho que podemos tentar diminuir a corrupção, sobraria mais dinheiro para a educação, para a saúde. Mas a crise econômica, ela é da corrupção. Se não houvesse corrupção, nós não teríamos crise? Essa é uma questão extremamente importante, né? O meu modelo analítico, minha forma de olhar para a realidade diz que não. Né? Eu sempre digo, não, a corrupção não é a fonte de todos os nossos problemas. Né? É difícil dizer se o Brasil já foi ou mais ou menos corrupto. Eu tenho comigo o seguinte, a questão da internet, das redes sociais, permite que as informações cheguem muito mais rápido a pessoas que estão o quanto mais distantes. Sim. Então, essa percepção de corrupção hoje, ela repercute, ela ecoa com muito mais velocidade. Não quer dizer que ela é maior do que era antes. Olha, para quem gosta de olhar da perspectiva histórica, quando Getúlio Vargas, em 30, ele assume o comando político e econômico do Brasil, uma das coisas que ele faz é repensar o Estado. E dentro de repensar o Estado, veja, olha a ideia genial que ele teve. Ele criou a figura do concurso público no Brasil. Sim. Ou seja, se ele cria a figura do concurso público nos anos 30, a partir lá do DASP, que é um departamento de serviço público lá, imagina como que eram as contratações antes de Getúlio Vargas. Então é difícil falar que a corrupção hoje como eram as prefeituras há 10 anos atrás, exatamente. 15 anos atrás, sem concurso público, né? Sem responsabilidade fiscal nenhuma, né? Isso. Então, eu entendo que a corrupção é um problema, você tem perda de energia e tem perda de recursos, é um ponto de fuga. Então, qualquer iniciativa no sentido de lutar contra a corrupção, tentar minimizá-la, não tenha dúvida. Mas o que nos falta aqui é muito mais do que isso. Né? Nos falta retomar um projeto de sociedade. E, por ser economista, acho que a melhor forma de tratar desse assunto é talvez responder com números. Sim. Ao meu modo de olhar, né, da escola de pensamento, da corrente de pensamento que eu uso para as minhas reflexões, né, o melhor período econômico que o Brasil já teve foi dos anos 50 até os anos 80. E por um motivo muito simples. Nesse período, o Brasil cresceu a taxas de crescimento semelhantes a que a China cresceu. Então, eu estou falando entre 30 e 50, uma taxa média aí entre 5% e 6% todos os anos. Então, o que será que quem governou naquele período, e tanto de direita como de esquerda, para quebrar esse momento que nós estamos vivendo, tem um momento de muito ódio entre as partes. Eu acho que essa coisa da... A esquerda quebrou o país. A esquerda quebrou o país, a direita. Então as pessoas estão se odiando. Então, olhando dessa perspectiva, veja, tanto a direita como a esquerda governando, nesse período, nós crescemos a taxas semelhantes ao que a China cresceu, um pouco menos. Porque tínhamos um projeto. Porque tínhamos um projeto de país. E dava continuidade a esse projeto. E, exatamente, a ideia de continuidade. O que nós não temos hoje é isso. Né? Então, se você ligar os televisores, que eu chamo de mídia nativa, que é a grande mídia e assim por diante, se você liga o telejornal, corrupção no almoço, corrupção não. Então, isso no imaginário popular, isso cria essa sensação de que todos os problemas do Brasil se resolvem com a corrupção. Acabou a corrupção, perdemos o paraíso. Ninguém segura esse país. Então, ingenuidade, porque tivemos o impeachment, as pessoas foram para ruas. Eu acho que a movimentação é legítima e assim por diante. Mas até pessoas bem intencionadas. Não tenha dúvida sobre isso. Sim. Mas passaram-se já quase um ano e meio, o que se percebe é que o país continua patinando. Por quê? Porque as grandes questões não foram resolvidas ainda. E enquanto isso não darmos um encaminhamento para esses problemas, né, isso não se resolverá. Então eu digo assim, olha, mesmo que a corrupção fosse extirpada com as eleições de 2018, amanhã, esse país ainda assim precisa encontrar um projeto de sociedade. E aí a questão é, que tipo de sociedade nós queremos forjar? Sim. Então, como é que a sociedade se relaciona com o mundo?
Sim. Então, como é que ela se relaciona com os outros países? Ela se relaciona vendendo produtos de baixa agregação de valor. Esses produtos... Ou seja, vamos tentar entender. Produto barato. Barato. Nós exportamos produto barato. Mas mais do que produto barato, porque a China também exporta produto barato. Mas eles exportam em escala. Quer dizer, monstruoso. Exato, monstruoso. Exportam em escala e... ainda assim com maior agregação do que nós. Sim. Então, quer dizer, produto mais agregado, quer dizer, produto mais elaborado. Mais elaborado. Então pensa industrial. assim. Nós exportamos café e eles cápsulas de café. Eles cápsulas de café. Ou assim, pensa, o Brasil exporta o minério e os chineses nos compram esse minério, exporta esse minério em quê? Em automóvel, em máquina de lavar roupa, televisores e outras coisas mais. Então eles estão num estágio de desenvolvimento das forças produtivas muito superior ao nosso, que é o modelo de sociedade, quer dizer, esse projeto. Então, vender para a população a ideia de que, terminando com a corrupção, ou eliminando a corrupção, os problemas do Brasil vão se resolver, não. Sim. E vou dar um dado que é contundente. Sim. Por exemplo, a indústria naval, que foi diretamente afetada com a Operação Lava Jato, ao contrário desse processo de limpeza, né, em relação às práticas de corrupção, ao invés da Petrobras estar produzindo um resultado econômico maior para a sociedade, é o contrário. Por exemplo, ao longo desse processo, mais de 500 mil postos de trabalho foram fechados por conta de falta de compreensão de como funciona o mundo. Entendi. Então, eu entendo que é desejável o combate à corrupção, sim, mas você não deve fechar postos de trabalho. Então vamos tentando fechar assim para poder ficar mais claro didaticamente isso. Quer dizer, achar que a corrupção é a raiz de todos os males, e a corrupção sendo debelada, nós passaríamos de um país pobre para um país rico, as nossas mazelas seriam resolvidas. Ingenuidade. Agora, nós vivemos uma fase muito boa, que todos se lembram, de crescimento, de salário. De mais empregos. Isso não se deu porque nós tínhamos vendíamos produtos com mais agregação de valor, mas se deu porque a China comprava mais de nós. Mais de nós. Né? Quando a China também entra na crise, quando a crise mundial bate na China, ela deixa de comprar nossos produtos. Desacelera. Né? Desacelera, a crise bate, e aí nós vamos lembrar da corrupção. Porque enquanto a coisa funcionava e o dinheiro entrava, nós nem lembrávamos da corrupção. Nunca lembramos. A impressão é que tinha dinheiro para todos, né? Exatamente. O caso da desaceleração econômica da China é importante porque, em muitos casos, né, muitos produtos, a quantidade que nós exportamos, que a questão é importante, não é a quantidade que diminuiu, mas é o preço. Sim. Então, se você vendia algo a $25, por exemplo, você passou a vender por 12. Então, a nossa receita caiu pela metade. Então, quando eu digo, é com essa receita que o Estado brasileiro pôde construir mais universidade, criar novos cursos, dinheiro para a Casa Popular, para o programa Minha Casa, Minha Vida e assim por diante. Então, esse dinheiro chegou para a população. E tem um outro componente que é importante, que aqui no Brasil nós temos essa visão distorcida dos fatos. Então, por exemplo, eu quando estava fazendo doutorado, eu fiquei um tempo na Argentina. E eu me lembro que por várias vezes as pessoas conversavam comigo no sentido de, admirando, por exemplo, as políticas inclusivas. No sentido de Minha Casa, Minha Vida, Programa de Transferência de Renda. Lá, eles viam com muito bons olhos esse tipo de política. Inclusive lá fora, então. Onde eu quero chegar com esse raciocínio? Acho que o grande mérito da era PT, no primeiro momento, que ficou claro, é ter um foco em política social. Isso é uma coisa importante, porque, veja, quando nós falamos de crescimento econômico aqui, eu estou sendo parcial. Sim. Porque o capitalismo é um sistema interessante, que se for bem governado, ele é inclusivo. Ele traz todo mundo para o processo. Então, ele vai ter a primeira classe, a segunda e a terceira classe. Mas se eu estou avançando na primeira e segunda classe, vai bem. Sim. O problema é quando alguns são botados para fora. Exatamente. Né? Que é o que nós estamos vendo agora. Quer dizer, sempre quando a crise bate, né, os mais frágeis são sempre descartados. Não é isso? Eu queria falar daqui a pouco com você sobre a questão de assim, como fazer então, qual é o salto que temos que dar? O que temos que fazer para poder sair desse país exportador de matéria-prima, né, de produtos de baixo valor, para um país... E por que não se faz isso? Para um país que se exporta produtos de maior valor agregado, portanto que gera mais riqueza, que salta de um país, né, pobre ou classe média que sejamos para um país rico. O que falta para isso? Qual a dificuldade para se fazer isso? A gente volta daqui a pouco, há controvérsias, vai para o intervalo, já voltaremos.
O A Controvérsia está de volta hoje com o professor Maurício Silva, discutindo sobre questões econômicas, a economia do Brasil, a economia mundial. E no bloco passado nós terminamos com a questão importante que eu acho, Maurício, que é saber por que se nós sabemos a receita, ou seja, se o Brasil precisa criar uma indústria de transformação, se o Brasil não basta ser um país agrário, já foi importante ser um país agrário, hoje não é mais. Hoje é muito importante essa indústria de transformação, esse valor agregado, quer dizer, não basta exportar soja, não basta exportar café, é preciso exportar produto com mais valor agregado. Perfeito. Quer dizer, por que nós não fazemos? Porque passa governo, tivemos um período muito bom que podíamos ter feito isso, por que não fazemos? Qual a dificuldade de se fazer isso? Uma questão que é essencial aqui é uma crise de pensamento. Né? Nós vemos uma crise de liderança que é profunda, quando aparece uma liderança, né, ela logo é contestada e o projeto é abortado. Então, isso é interessante. E esse tipo de situação, ela serve aos interesses de grandes grupos internacionais, governos internacionais, porque nós temos que pensar, no capitalismo há uma concorrência entre empresas, uma concorrência entre países. Nós não podemos perder de vista isso. Então, esse nosso momento, esse quadro político e econômico é interessante para outros países ocuparem espaço que nós poderíamos estar ocupando. Há uma pressão internacional para que nós também não consigamos fazer isso. Não tenha isso. Dúvida, né? Que é um país que tem tudo para internacional. É competição mesmo, e ela nem sempre é uma competição leal, como as pessoas. E, por exemplo, é um dilema muito grande, aproveitando, um dilema muito grande da questão do dólar. Nós sonhamos sempre, queremos sempre um dólar baixo para viajarmos, comprarmos coisas, mas o dólar baixo também viabiliza a nossa indústria, não é isso? Não tem a Quer dizer, dúvida. o câmbio, ele é um fator muito importante, claro, nessa questão dessa crise, e principalmente na questão de não termos uma indústria, não é isso? Não tenha dúvida. A política cambial que o Brasil vem praticando, e essa é uma política de longa data, e aí eu fico muito tranquilo, não tem viés partidário algum. Sim. Né? Isso, o modelo de política cambial que nós temos data de 1994, da era FH, e ele vem até hoje. Né? Ninguém conseguiu quebrar esse modelo. Ele é muito perverso porque, por um lado, ele incentiva nós comprarmos produtos importados, que do ponto de vista do consumidor é ótimo. Né? O consumidor fica feliz que ele compra um produto na loja A, B ou C e paga muito barato, né? Isso é bacana. Só que esse mesmo consumidor, muitas vezes, ele é trabalhador também, né? Sim. Então, quando ele perde o emprego, porque a empresa no Brasil fechou, porque o dólar está barato. O dólar está barato e facilitou as importações, ele fica bravo. Sim. Né? Então, é falta de compreensão de que a sociedade que ele vive e como as coisas funcionam. Então, um dólar barato é muito bom para fazer compra no exterior, para comprar produto importado. Mas para a nossa indústria... Mas para a nossa indústria e para o trabalhador e manutenção de emprego, ele não é bom. Quer dizer, o dólar barato deixa nosso produto mais caro e o lá de fora mais barato para nós. Então, não vale a pena produzir aqui. Nós compramos de fora. Outra questão, na verdade, o plano real se baseia no dólar baixo. A essência do plano real é a taxa de câmbio. Quer dizer, olha, a gente na verdade, só exalta o plano real. Lógico que teve vantagem, o fim da inflação foi muito importante, mas tem uma questão perversa dentro do plano real, não é isso? Que é essa necessidade do dólar estar subvalorizado, ou seja, lá embaixo, baixo. Para quem esteja nos assistindo, né, de concreto mesmo, o que o plano real nos entregou de concreto e de bom? Estabilização dos preços. Sim. E a taxa de câmbio é elemento para isso. Então, você mantém uma taxa de câmbio a um nível que facilita a entrada de produtos importados. A inflação baixa. E aí, com isso, você provoca uma inundação de produtos importados no mercado brasileiro, e aí você vai estagnando a indústria brasileira, vai enforcando ela, muitos setores nosso projeto de país entra em crise. E aí é aquela questão, nós não temos um projeto de país. Que país que nós queremos e o preço que temos que pagar. Né? E é muito parecido com a Argentina, vive um momento desse. Né? Trocou o governo de lá, o que ele fez? Retirou as amarras, retirou as restrições para importação de produtos, né? Com uma taxa de câmbio que facilita as importações e liberou o acesso ao dólar. Sim. Então os argentinos vivem esse momento, os argentinos não estão tão bravos assim com o atual presidente. Por quê? Porque ele não está impedindo esse sonho das pessoas viajarem e comprar. Mas no longo prazo, esse modelo argentino é insustentável, porque basicamente é o que aconteceu no passado e vai acontecer de novo. Sim. Eu não posso dizer qual que é a data, porque eu não sei dizer. Mas eu sei que esse modelo não funciona. Gera uma tensão que vai... Em algum momento, as nossas reservas, a quantidade de dólar que nós temos aqui para comprar coisas e viajar para o exterior vai terminar. Sim. Que nós não chegamos a tal ponto. Mas, enfim, de concreto,
o real, ou o plano real, nos entregou só a estabilidade, mas nós não vivemos só a estabilidade de preço, as pessoas aspiram mais. Ele trouxe estabilidade, mas inviabilizou nosso desenvolvimento. Desenvolvimento produtivo. A verdade é as nossas forças produtivas, é só olhar a quantidade de coisas que nós fazíamos antes e a quantidade de coisas que fazemos hoje. Então nós não temos mais, o que a gente chama de tecido industrial. As empresas já não fazem tantas coisas como faziam. Então você tem uma empresa que ela continua com as portas abertas, mas perceba o seguinte, boa parte daquilo que era produzido internamente, hoje eles trazem da China, de outros lugares. Vivemos o agronegócio. E aí, quando você não... O agronegócio é o grande... É o nosso divisor de águas. Porque, historicamente, esse foi sempre um setor de atividade econômica. Então, nós temos ele tem um peso muito grande e devemos muito a ele. Sim. A questão é que nós não temos nenhum país desenvolvido baseado no modelo agrário exportador. Sim, sim. Então, quem gosta de analisar essas perspectivas, pense o caso dos norte-americanos. Os norte-americanos têm uma condição de exportação de commodities tanto quanto a nossa. Um território semelhante ao nosso, uma dotação, clima, a quantidade de recursos parecida com a nossa. E eles usam isso à exaustão. Sim, o problema é que logo de início da independência, o projeto de governo, o projeto de Estado norte-americano não era manter a relação metrópole-colônia, era nós queremos forjar uma sociedade nova. Sim. E nós queremos fazer uma nova Inglaterra nos Estados Unidos, com muitas vantagens, porque você tem uma dimensão continental, você tem muito mais população, você tem muito mais recursos, não por acaso, nós estamos falando aí de 100 anos, eles já tinham deixado a Inglaterra ao contrário que se muito para trás. Um Estado interventor, não é? Um Estado empreendedor, um Estado que atua fortemente na economia, com proteção, com subsídio, não é? Ao contrário do que se pensa, que se fala, que é um Estado liberal, que é um Estado mínimo. Nesse aspecto, os Estados Unidos também não são. Então, dessa questão, dessa reflexão, tem uma ideia que é muito recorrente, né, na teoria econômica. Os liberais gostam muito de enfatizar a questão da mão invisível, de Adam Smith para o mercado. E eu sempre digo para os meus alunos, né, que olhem para o caso do Vale do Silício, né, que hoje é o coração da indústria de transformação norte-americana, a área de TI extremamente importante. É lá que as coisas acontecem, né? E eu não canso de repetir aos alunos, porque eu vejo muitas pessoas enaltecerem, por exemplo, o caso do Steve Jobs, no caso da Apple, que é uma empresa icônica que todo mundo conhece. Exatamente. Né? Só que as pessoas esquecem de dizer, e aí consciente ou inconscientemente, que a maior parte das tecnologias que estão, né, naqueles dispositivos, todas elas são tecnologias militares. E aí você tem o governo norte-americano, junto com a universidade, junto com o centro de pesquisa, despejando muito, mas muito dinheiro para chegar àquelas tecnologias. E o que o Steve Jobs fez, a Apple fez, não estou diminuindo a importância deles, pelo contrário, é que eu quero olhar isso num contexto maior. O que ele fez foi pegar coisas que já existiam e colocar num dispositivo só, que é genial. Mas Jobs jamais teria chegado, ou a Apple jamais teria chegado a Apple sem que eles pegassem as tecnologias, internet, scroll look, touchscreen, essas coisas, que é tudo tecnologia militar. Então o que os norte-americanos fazem muito bem, que é um problema nosso aqui, é de não desperdiçar recursos, ou de desperdiçar muito pouco. Então o Estado despeja muito dinheiro para projetos que são importantes. Então quais são os setores que são setores portadores de futuro, que vai ser a vanguarda? O Estado é a ponta de lança, é ele que vai correr todos os riscos, bancando o projeto piloto. Nós estamos falando de muito dinheiro. E muito risco. E aí, depois que os riscos foram diminuídos ou reduzidos substancialmente, entra o empresário. A iniciativa privada. Mas então não foi a mão invisível do mercado, foi a mão visível do Estado que criou a infraestrutura. A mão visível, né? Não tem dúvida, ela é visível do Estado que criou a infraestrutura para viabilizar. É assim na indústria automotiva, a indústria militar norte-americana. Todos os países industriais hoje e ricos hoje passaram por essa relação entre o Estado e a iniciativa privada. Porque o capitalismo como nós conhecemos é uma invenção do dono do capital com o Estado, porque o dono do capital precisa do Estado e vice-versa. Então essa bobagem de Estado mínimo... E no Brasil precisou muito, quer dizer, Getúlio Vargas, na verdade, historicamente fez as hidrelétricas, não é? Fez, né, ou seja, toda a infraestrutura necessária ao capitalismo. Exato, toda a infraestrutura que a gente chama de ossatura do sistema produtivo industrial foi feita por Getúlio Vargas, que era alguém que era estadista, que tem N problemas, eu não consigo imaginar alguém que seja perfeito, mas à luz da minha compreensão é alguém que tem um status, acho que eu separo duas pessoas que têm visão de sistema. O Getúlio e depois as políticas sociais da era PT, que são diferentes dos outros, que tinha essa percepção de uma visão de mundo e como nós devemos inserir nisso. Para fechar, assim, o nosso tempo é curto, infelizmente, dar um outro programa, eu queria falar mais sobre a questão de imposto,
de renda no Brasil, imposto geral, os impostos de forma geral no Brasil com você, acho que o tempo não vai ser possível, mas me diga uma coisa, para a gente poder fechar, e a questão da eleição, então, nesse aspecto, né? Rapidamente, assim, como é que você vê a eleição dentro desse quadro, dessa perspectiva, dessas propostas? Algum partido tem uma proposta hoje, uma proposta que possa, né, nos apontar para um caminho? Para quem esteja nos ouvindo, eu me pauto, enquanto eleitor, não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, sim, né, sim, em função do processo democrático, mas eu entendo que as questões básicas do Brasil passam por reformular as instituições brasileiras. Então, qualquer governo, qualquer plano de governo que não discutir reformular as instituições brasileiras, então eu vou pensar a base. Você como educador, você tem uma dimensão melhor do que eu. Nós precisamos repensar a educação no Brasil, principalmente a educação básica. Sim. Né? Porque a educação básica é o alicerce, não é isso? Sim. Né? Então, se eu for construir uma casa, com que eu deveria me preocupar mais? Não é com a cor da tinta que eu vou pintar, a cor do telhado. É com o alicerce. Sim. Essa casa vai durar 1, 2, 10, a vida inteira depende do alicerce que eu faço. Né? Então, eu preciso repensar instituições, repensar a educação no Brasil, principalmente a educação básica para formar jovens mais conscientes, politicamente falando. Eu preciso repensar o judiciário, eu preciso repensar as polícias. Sim, sim. Então, o Brasil. Então, o que difere, por exemplo, o Brasil da Suécia, que tem um modelo de Estado semelhante, é uma economia mista, com o Estado intervindo na economia. O que diferencia lá é a questão das instituições. Lá, as instituições funcionam melhor. Eu tenho a percepção comigo aqui que aqui as coisas são feitas para as instituições não funcionarem mesmo. Né? Aquela coisa do capitalismo que não é inclusivo. Sim. Então, o capitalismo aqui ele é feito para deixar o pessoal de fora mesmo. E tem muita gente que ganha com isso. Né? Pensar que todo mundo perde é mentira, não é? Não. Essa ideia de que todo mundo perde, que essa crise é um país como o nosso, que não é um país rico, mas é um país que tem muito dinheiro, mas é um país que não consegue dar uma vida equilibrada, uma vida justa para todos, mas ainda é um país que muita gente se aproveita disso e talvez com muita força e por isso não queira as mudanças. Infelizmente, o nosso tempo é curto, Mauri. Eu queria falar mais sobre isso. Você quer dizer uma coisa a mais? Comentar algo importante que você acha? Isso daria outro programa, né? Quem sabe numa outra oportunidade nós voltamos para discutir sobre isso. Eu queria dar a fala final. Claro que a esperança sempre deve prevalecer. Sempre deve prevalecer e sempre deve reinar. Nós professores, então, não podemos perder essa perspectiva. As eleições estão chegando aí. A preocupação é não se preocupar tanto com quem vai votar para a presidência da República, isso é importante também, mas pense no Congresso. Né? A raiz de todos os nossos problemas, pensem, você tem um presidente da Câmara que uma hora ele aprova, ele desengaveta, não engaveta, e assim por diante. Não tem quem consiga governar com um Congresso como esse nosso. E cuidado com um discurso ingênuo, né, Mauro? Um discurso simples, que tudo se resolve, né, de forma fácil, basta ter postura e vontade, que não é assim. Né? Governar é escolher quem perde. Né? Exatamente, escolher quem perde. E pare para pensar que, né, falaram 5, 6 anos de corrupção, as pessoas já se aborreceram bastante com essa conversa e agora mudaram o foco para a segurança pública. Então eles vão mudando os focos de discussão, de debate, mas a questão central que é essa, reformular o país, reformular a sociedade, eu não estou dizendo fazer reforma da Previdência, reforma disso. A reformulação é muito mais profunda que essa, para que o país possa voltar nos trilhos e essa sociedade ser mais inclusiva, que todos possam ganhar a primeira, segunda, terceira classe e que todos vão para frente e reduzir a disparidade, que acho que esse é o projeto de qualquer sociedade minimamente aceitável. Né? Muito obrigado, agradeço muito a presença. Infelizmente ficamos por aqui. O Há Controvérsias volta na próxima semana com um novo convidado, discutindo temas como esse, importantes e que na verdade exigem, né, reflexão, coragem para se pensar, para se discutir. E até a semana que vem.